Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Palavras para a Alma. Como sempre fazemos às quartas-feiras, nós trazemos mensagens do livro do mesmo nome, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. E vamos aqui acompanhar também a nossa live pelo nosso perfil particular. E aí a gente pode fazer o encaminhamento dos aviõezinhos, né? Como a gente costuma dizer, quando você está numa live que é interessante, que o conteúdo é agradável, instrutivo, mande aviõezinhos para 5 amigos. É uma forma da gente continuar divulgando, né? E trazer mensagens edificantes também aos nossos amigos. Vamos mandar então os aviãozinhos para os amigos queridos que estão sempre nos acompanhando. E aqui a gente vai dar sequência aqui. Deixa eu ver, tem bastante aviãozinho para mandar, né? Enquanto Avelino chegou conosco, boa noite, gratidão pela presença. Leninha também chegou, boa noite Leninha, seja bem-vinda. Leda, boa noite, gratidão pela sua presença também. Ari, nosso amigo de todas as noites, seja bem-vindo, meu querido. Gente, aqueles que nos acompanharam ontem, ontem literalmente maratonamos, né? Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Olha, acho que eu nunca fiz isso na minha vida, eu já fiz 2 lives, mas 3 nunca. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Umas 18h30 com a Elaine, né? Depois, às 21 horas com o Vitor, meu filho do Fala.aprendizes. Sigam lá também o Fala.aprendizes, né? E também depois, na sequência, a live que a gente faz das palestras de Jerônimo Mendonça com a nossa querida Natália do Somos Espíritas. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Olha, Clara, foi tripla mesmo, foi difícil, viu? Olha, para conseguir depois acerenar os ânimos, que você fica ligado, né, no celular o tempo todo. Mas foi muito bom. É importante isso, estar trabalhando, enquanto a gente está com tempos utilizando para essas atividades, é muito bom, né? É muito bom. Gente, eu queria dar um recado para vocês, tá? Para a gente não perder o hábito, quem já fez live domingo, segunda, terça, 3, mais uma hoje quarta, uma palestra na sexta e uma palestra no sábado, boa noite Silvia, seja bem-vinda. Para não ficar parado, vamos fazer uma live surpresa amanhã. Marina chegou também, boa noite. E nós vamos fazer uma live surpresa. Eu não vou poder dizer com quem, nem o horário, nem o tema. Que o horário está aguardando a definição desta pessoa. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, estou aguardando a definição desta pessoa para a gente definir qual vai ser o horário. Olha, provavelmente vai ser 2 horários, tá? Vou falar para vocês então. Ou vai ser às 9 da manhã, no mesmo horário que a Dani faz o Bom Dia com Poesia, tá? Mas não a segunda-feira, amanhã é quinta-feira. Ou vou fazer às 9 da manhã, ou vamos fazer à noite. Não sei exatamente qual horário que vai ser. Mas eu não vou poder falar para vocês quem é a pessoa e nem sobre o assunto. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Mas a grande verdade, se vocês não puderem assistir no horário que nós vamos fazer a live, vai ser uma live curta de 15 a 20 minutos, porque a pessoa tem compromisso também, ou profissionais se for durante o dia, ou familiares se for à noite, mas é um assunto que realmente vale a pena. Então eu peço a vocês que depois, né, quem não puder assistir, corram depois, né? Vão lá no nosso IGTV e vejam a postagem que nós vamos fazer. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. E a gente não vou poder falar nem quem é a pessoa
e nem o assunto da live. Mas vai ser uma live curta, de 15 a 20 minutos no máximo. E o assunto realmente é fantástico, vale muito a pena. Tá? Oi Dani, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então, amanhã vai ter uma live surpresa para a gente dar continuidade à maratona, né? Porque se a gente começou lá no domingo, né, do Lar de Jesus, na segunda-feira fizemos pelo Encontro Espírita, ontem 3 lives, Elaine Menato, Fala Aprendizes e o Reflexões Aloísio, das palestras de Jerônimo Mendonça. Hoje, Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Amanhã vai ter essa live surpresa. Na sexta-feira, deixa eu colocar para vocês, já de antemão, nós vamos fazer uma palestra presencial na nossa Casa Espírita, Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara, e o tema vai ser a paz. Vai ser paz, tá? Não é nem a paz, é paz, eu nem lembro agora, mas a essência é a paz. E nós vamos procurar, além da transmissão da palestra que é feita pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, nós vamos também fazer a transmissão desta palestra pelo nosso Instagram. Só que não vai dar para a gente fazer comentário, né? Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Não vai dar para a gente ler os comentários e comentar a respeito, porque a gente vai estar envolvido na palestra, né? Então, fica com um formato um pouco diferente, a posição da câmera fica um pouco mais ao lado, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Sexta-feira, então, às 20 horas, nós vamos fazer uma live aqui pelo Instagram também, lá da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Boa noite, Ismênia, seja bem-vinda. Bom, vamos fixar o tema, que o tempo já está correndo, né? Senão a gente se alonga demais aqui e temos muita coisa para falar. Natália ou Carlos do Somos Espírita, boa noite, sejam bem-vindos. Capítulo 27 do livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Este livro maravilhoso, fantástico, com o autógrafo da minha querida amiga. Dani, boa noite com poesia para você, minha querida amiga. Então, tá aqui o autógrafo da Ana Teresa, que ela autografou para mim com muito carinho o ano passado. Olha aqui, tá aqui o autógrafo de Ana Teresa. E então, nós vamos falar hoje sobre cooperação. Nós já estamos finalizando esse livro. São 37 capítulos, mas nós já adiantamos 2 capítulos, que foi o Natal e o Ano Novo. Então, nós vamos até o capítulo 35. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. E o capítulo 35 nós vamos ter a grata surpresa, não surpresa, grata presença de Ana Teresa Camasmi. 21 de junho, Ana Teresa vai estar conosco no encerramento deste projeto, tá? E depois eu dou o recado novamente. Vamos agora para a cooperação. Bom, Ana Teresa vai trazer para nós uma mensagem muito interessante sobre este assunto. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Uma mensagem interessante que fala da cooperação que nós, na condição de espíritos encarnados, trazemos muitas vezes dentro do nosso coração. Eu vou diminuir a música agora um pouco, deixar a música somente para o final, para que a gente possa, estar um pouco mais concentrado no assunto. Cooperação é uma coisa um tanto quanto difícil da gente encontrar hoje em dia pessoas dispostas a ajudar, dispostas a colaborar com qualquer que seja a situação. Infelizmente, muitos de nós ainda vivemos envolto no nosso egocentrismo, na nossa exclusividade, e esquecemos muitas vezes de ajudar as pessoas que estão necessitadas, seja no plano material, seja no plano espiritual. Então vamos ver, vamos acompanhar aqui a leitura que a gente sempre faz e vai comentando um pouco. Diz Ana Teresa assim, no prefácio desse índice aqui, desse capítulo:
sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Um espírito protetor, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Então ela vai dizer para nós o seguinte: há um texto de Emmanuel no qual ele trata de um assunto muito importante. Diz respeito à maneira como convivemos com os nossos irmãos encarnados aqui na Terra. Seja onde for, no trabalho do bem, no lar, no trabalho profissional. Emmanuel começa com a seguinte citação de Paulo de Tarso: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para acentuar a ideia de que, sendo nossa essência de ordem espiritual, a ideia é de que, sendo a nossa essência de ordem espiritual e não material, podemos olhar para a nossa vida, para os nossos relacionamentos de uma outra perspectiva. Olha que interessante. Se nós somos espíritos habitando um corpo material, então nós devemos olhar para os nossos relacionamentos, seja no campo da atividade religiosa, da atividade profissional ou no próprio lar, de uma outra perspectiva, de uma outra maneira. Quando nos lembramos que somos espíritos com vida eterna, filhos de Deus, a finalidade de nossa existência se mostra completamente diferente do que a nossa vida, como se ela se esgotasse aqui na vida física enquanto estamos encarnados. Olha só, olhar para a nossa vida na condição de espíritos habitando um corpo material e não o oposto, que muitos de nós, infelizmente, damos muito mais valores às coisas da matéria, às coisas da vida comum, esquecendo muitas vezes das coisas espirituais, faz com que a gente tenha uma visão diferente a respeito disso. E ela vai dizer assim: porém, é justamente porque vivemos encarnados aqui no mundo que podemos sentir os sobressaltos de tudo que nos diz respeito a vivermos num planeta de provas e expiações. No estágio em que nos encontramos, somos mais suscetíveis às ideias de caráter negativo, mais pessimistas, vindo do ceticismo, que sugerem apego à vida material, apego à vida que se esgota com a morte do corpo. No entanto, também somos sensíveis à ideia de que a vida continua. Portanto, vivemos o desafio de sentir esse arrastamento, de sermos seduzidos pelos apelos da vida material e a possibilidade de nos compreendermos como espíritos imortais que somos. Queria fazer uma pausa aqui, cumprimentar a Pri, que chegou também, e a Elisa. Boa noite a vocês. Uma questão muito particular que eu fiquei sabendo, dia desses, uma pessoa que particularmente não tem nenhuma religião. Esta pessoa está acometida de uma doença incurável. Estágio dela indo aos poucos da sua vida física, se está se esvaindo. E como é uma pessoa de muitas posses, de muitas possibilidades, ela parece que se dirigiu até a Suíça, se não me engano, a Suécia, onde a eutanásia é permitido para que ela pudesse dar fim à vida. E a gente fica imaginando quando uma pessoa, vivendo apenas e tão somente a existência como se aqui terminasse tudo, para não sofrer ou para não, entre aspas, trazer sofrimento aos entes queridos que convivem. Oi, Rose, boa noite, seja bem-vinda. Ela simplesmente optou por ter recursos financeiros, ir em busca da eutanásia assistida. Gente, isso realmente é lamentável, né? Mal sabe esta pessoa, infelizmente, por desconhecer as leis que nos regem, que o retorno
desta situação vai se dar numa situação muito sofrida. Mas a pessoa não tem o devido conhecimento. Não, tudo bem. Pode não ter o devido conhecimento, mas a lei de conservação se faz presente em nossa vida. E a gente tem que buscar, né, viver a vida da melhor forma possível enquanto estamos encarnados. A responsabilidade da nossa existência. Por isso que é tão importante conscientizarmos que estamos habitando um corpo material transitório, num planeta de provas e expiações. Então não dá para que a gente viva de uma forma diferente, querendo viver como se estivéssemos num mundo feliz. Olha, Leninha, a eutanásia é considerada um suicídio? Do ponto de vista jurídico, eu digo que não, sobretudo num país onde é permitido. Mas há um atenuante, como a Dani está dizendo, né? Por a pessoa não ter o conhecimento real dessa questão, acaba tendo um atenuante, sim. Diferentemente de nós, na condição de espíritas, que já conhecemos as leis que nos regem, a lei de causa e efeito, sabemos que estamos vivendo num corpo material, na condição de espíritos, a nossa atitude jamais teria uma atenuante. Mas uma pessoa que, vivendo uma vida puramente material, passando por uma situação dessa, acredito eu que as situações seriam colocadas de forma diferente. Mas, né, a cada um segundo as suas obras, né? O que nós podemos falar? Infelizmente, são escolhas. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Isso, né, está lá na lei. Bom, seguimos em frente aqui. Ana Teresa vai dizer então para nós: na verdade, levamos conosco as experiências de muitas existências anteriores a esta, e destinadas a muitas outras que ainda estão por vir. Não é novo para nós o desejo de nos deixar levar pela concretude e por valores que a vida física nos convoca e provoca. Entender a nós mesmos como espíritos eternos, com muitas experiências vividas e outras ainda por chegar para viver, é ao mesmo tempo nos conscientizar de que estamos aqui de passagem por um momento, sem apego, mas com apreço. É exatamente esta justa medida com que Paulo de Tarso se refere ao homem, aquele cujo espírito provém de Deus. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Então vejam como que é interessante. Nós estamos encarnados num período provisório, numa situação provisória. Só que nós já tivemos muitas e muitas existências dentro da vida que é única. E teremos tantas outras. E eu falo para vocês, isso é tão forte, pelo menos para mim, eu particularmente não consigo conceber a vida única e finita desta existência. Eu tenho certeza de já ter habitado outros lugares. Não tenho nada de revelação, nada disso, não, mas a gente sente no íntimo algo que você já vivenciou. Existe uma espécie de um déjà vu, como a gente diz, né? E isso não é um achismo. A ciência espírita mostra-nos com muita propriedade que isso é real. Quantas e quantas situações nós vivenciamos aí, experiências do período quase morte que algumas pessoas passam, outras pessoas, como por exemplo, esses casos que a gente vê de crianças com uma capacidade incrível de piano. Outro dia vi um menino, salvo engano, de 5 anos, dedilhando o piano com muita propriedade ali, não era um toque comum, não, o menino estava tocando música realmente. Então isso é mais do que prova que a vida continua, que já tivemos outras existências, não é mesmo? Aí ela vai dizer para nós assim: então, ao compreendermos que estamos encarnados em um campo de trabalho,
não podemos nos esquecer que, na verdade, este campo de trabalho é o do Senhor. O bebê russo de 1 ano e pouco, é isso mesmo, Flavinha. Verdade, 1 ano e pouco tinha essa criança. Ou seja, estamos sempre a serviço de algo maior, de algo que nos transcende e que está para além dos nossos desejos. Então vejam só, nós estamos numa situação que estamos além da nossa vida física. A gente está aqui, na verdade, como eu sempre digo, numa missão, uma missão de trabalho. A Dani falando que acontece comigo quando escuto músicas flamencas, que te emociona, é muito diferente. A gente tem esse lado. Eu particularmente tenho um viés assim muito com a França, né? Eu sinto, sei lá, acredito que eu já tenha vivido na França, mas isso é uma situação minha, né? Eu acho que é uma situação minha. Não, ninguém chegou para mim e falou: você já foi e viveu na França. Não, isso é uma coisa muito particular minha, né? Não tenho nada a dizer assim, que foi uma coisa que eu tive uma revelação. Não, tem revelação nenhuma, não. Como eu falo para vocês, né? A Dani dizendo: no meu íntimo, nunca aceitei a única existência. Cresci no meio evangélico e nada fazia sentido para mim. Ao contrário, tinha até certa revolta pelas injustiças do mundo. A Clara também viveu na França, Clara? Legal, vai ver que a gente se encontrou de lá, né? Quem sabe, né? Tudo é uma incógnita, umas incertezas. E vejam só, né? Nós estamos então nesse campo de trabalho dentro de... olha aqui, ao nos mantermos nesse entendimento, ao estarmos diante de conflitos relacionais, adversidades do trabalho do bem, ou até mesmo no trabalho profissional, se considerarmos que, onde quer que estejamos a serviço de algo que nos transcende, podemos relativizar as nossas dificuldades. Ou seja, quando nós estamos fazendo um trabalho, nós devemos, às vezes nós vamos ter um relacionamento muito difícil, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nas nossas relações sociais. Vamos ter muitas vezes situações que vão trazer desafios enormes para nós. Mas se nós pensarmos que estamos apenas e tão somente de passagem com aquelas pessoas, naquele momento, naquela existência, fica um pouco mais leve. Ana Teresa outro dia fez uma palestra num congresso que teve no Distrito Federal. E eu achei tão oportuno a fala dela, porque ela diz o seguinte, que às vezes nós pensamos que temos um determinado relacionamento conflituoso com determinada pessoa, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, ou até mesmo nas casas religiosas, por que não? E às vezes a pessoa fala assim: não, essa pessoa é meu karma do passado, eu tenho situações para ser resolvida com essa pessoa, assim, assim, assado. E ela falou para nós com muita propriedade que não é bem isso, não. Não é bem isso. Na verdade, veja só, as pessoas às vezes são colocadas na nossa vida para que a gente desenvolva algumas situações que trazemos enraizados. Não que aquela pessoa pura e simplesmente é aquela pessoa específica que você tem que resolver as suas diferenças. Pode ser, mas não necessariamente significa que é aquela pessoa. Mas aquela pessoa vem para um burilamento tanto dela como para você. Não significa necessariamente que você já tenha vivido com ela. Então, não dá para a gente fazer tábula rasa de uma determinada situação. É isso, 2 mais 2 são 4. Costumo dizer, né, que em termos de doutrina espírita, a equação 2 mais 2 são 4 não é verdadeira. A gente pode usar o inverso. 4 pode ser 2 mais 2, 3 mais 1, 100 menos 96, pode ser uma infinidade de coisas. Mas não dá para dizer de pé junto que, olha, se você está convivendo com aquela pessoa, você tem um acerto de contas com ela. Pode ser em relação à vivência, aquela situação específica que você traz. Então, encarar aquilo
como uma oportunidade de crescimento, de transformação espiritual. Ela vai dizer assim, isto significa entender que aquele momento difícil com um determinado companheiro da vida, seja no casamento, no lar, seja no ambiente de trabalho, é mais uma aula nessa grande escola que é a vida. Podemos nos considerar como mensageiros do Cristo e do amor naquela circunstância, aquele que está a serviço de algo maior. Desse modo, como é que nós podemos servir melhor? Flavinha, a espiritualidade aproveita todas as oportunidades para aprendizado de ambos os lados. Com certeza, Flavinha. Então vejam, naquele momento que você está tendo um relacionamento conflituoso, como eu posso ser melhor? Como eu posso ser melhor frente àquelas dificuldades que me aparecem? Porque se nós não resolvermos as nossas adversidades do caminho, quando aquela frase do Evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, na verdade o adversário é aquele que pensa de forma diferente de você. E às vezes aquela pessoa que pensa diferente de você está te mostrando um outro lado da vida, uma outra visão a respeito daquilo. É como a gente costuma dizer, duas pessoas olhando um número, uma de frente para a outra olhando o mesmo número. Aquela história que vocês já viram, o 6 e o outro dizendo é 9. É 6, eu falo. Vocês estão vendo do outro lado. Não, é 9. Não, é 6, é 9. Fica discutindo eternamente. É tudo uma questão de ponto de vista. Então a gente tem que ter uma abertura, uma amplitude de visão e de pensamento em relação a esses acontecimentos da nossa vida. E aprendermos com as experiências, não tão fáceis, que aprender com as experiências fáceis é tranquilo. Só que as dificuldades da nossa jornada que nos faz nos colocar. Como que eu posso cooperar com aquela pessoa que estou convivendo com ela? Como que eu posso ajudar? Naquele momento eu posso me transformar num instrumento da espiritualidade para auxiliar a pessoa que está convivendo comigo, sem que necessariamente ela tenha sido um desafeto do passado. Então, a gente tem que tirar um pouco dessa roupagem. Não é porque a gente aprende que nós reencarnamos muitas vezes. Tem a questão da parentela espiritual e a parentela espiritual e a parentela meu Deus, é a palestra que eu vou fazer sábado agora. Material, São dois tipos de parentela. A parentela espiritual são aqueles espíritos afins que não necessariamente encarnam na mesma família. Você pode encontrar em várias e diversas situações uma pessoa de uma outra existência que você já tem uma afinidade, que não necessariamente esteja na tua família. E você pode sim também, na mesma família, ter espíritos afins que vêm para auxiliar uns aos outros. Tem tantos e tantos exemplos na doutrina, nos livros, nos romances espíritas, Ela vai dizer assim: por isso que o texto de Emmanuel tem como título Como cooperas? Como cooperas? Ou seja, como é que cooperamos com a obra de desenvolvimento, de crescimento, de evolução espiritual na qual nos situamos? Tipo todos nós aqui, é verdade, Flavinha. Aliás, nós fizemos uma postagem no Encontro Espírita. Depois vocês sigam lá, aqueles que não estão seguindo o Encontro Espírita, vão lá. Fiz uma postagem ontem ou hoje, salvo engano, muito interessante, muito bonita, que é mais ou menos que fala exatamente a respeito disso, dessa ligação fluídica espiritual que a gente traz uns para com os outros. Então, como que eu posso cooperar? E Ana Teresa vai dizer assim, o autor, no caso o Emmanuel, nos convida a pensar no assunto, pois nenhum de nós está situado onde está a revelia de si mesmo. Ou seja, estamos onde escolhemos permanecer. Se permanecemos aqui neste lugar, com estas pessoas, temos participação nesta configuração e, portanto, temos uma responsabilidade de ação
para a melhoria de cada um que faz parte dela, além de nós mesmos. Depois dá uma conferida lá, Dani, vai ser legal. Vivian, boa noite, seja bem-vinda. Então, como a gente costuma dizer, ninguém cai numa família, numa cidade, num país por acaso. Tá? Por mais que você não goste da tua família, por mais que você não goste da cidade que você mora, por mais que você não goste do país que você mora, existe uma razão para você estar aqui. E algumas pessoas até conseguem, né, se desvencilhar daquela família, daquele ambiente de trabalho, daquela casa religiosa, daquela cidade, daquele país. Mas tem algumas que, por mais que elas tentem, elas acabam voltando. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam, cai, às vezes a pessoa tenta sair e ela acaba voltando para aquela cidade. Tem um ditado, né? Isso aí já é o pessoal de Minas, que diz assim, que você sai de Minas, mas Minas não sai de você. Se é verdade eu não sei, mas os mineiros costumam dizer isso. E essa relação da vivência que a gente tem com determinadas pessoas, com determinadas situações, se a gente não resolve aquilo, continua a acontecer recorrentemente. Já falei para vocês de experiência que eu tive. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande com uma determinada pessoa num determinado trabalho que eu trabalhava na época aqui em Araraquara. E foi um problema difícil de relacionamento, uma pessoa extremamente difícil, complicada, cheia de questões assim que sempre eram entraves na minha jornada evolutiva. E engraçado, chegou um determinado momento que ela foi transferida para São Paulo e depois ela me volta de novo volta de novo é bom, né? Mais um pleonasmo para nossa coleção. Ela volta ao ambiente de trabalho aqui e aí continua de novo aqueles problemas, aquelas situações. Bom, passado um tempo, o que acontece? Eu mudo de emprego, vou trabalhar em São Carlos, num outro ramo de atividade parecido, mas num outro tipo de atividade. E não é que eu encontro, não a pessoa, mas uma outra pessoa com as mesmas idiosincrasias, com as mesmas manias, situações. E foi difícil, tivemos muitas discussões, desavenças, foi um perrengue muito tempo, até que eu consegui compreender e aceitar, modificar minha forma de ser, de agir em relação a essa pessoa. Quando eu parei de lutar contra a corrente, a coisa fluiu. E eu tenho por essa pessoa um carinho, uma amizade muito grande, né? A Dani, passei por isso também. Sempre sonho com a pessoa mesmo, sem conscientemente pensar nela. Então ore por ela, viu? Quando a gente tem alguma pessoa que tem alguma desavença, olha só. Ora por... Flavinha, a sintonia tá ali, ó. Para e passo, né? Vê como a coisa flui legal, né? Então é assim, quando às vezes você tem uma desavença com uma determinada pessoa, você tem que orar por ela. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente é teimoso, meu. Putz. Eu tô falando eu, viu? Como a gente é teimoso. A gente fica querendo ganhar no grito, querer levar vantagem. Eu tenho que conseguir. Não aceito isso que a pessoa está falando. Gente, vamos parar de lutar contra a corrente. Vamos ser um pouco mais fluidos. Vamos ser um pouco mais junco do que sermos como é que fala? Do que sermos o carvalho, rígido, forte, muito grandioso, só que uma tempestade derruba e o junco se dobra ao sabor do vento. Então só que depois volta ao seu lugar. Nós temos que aprender a ser como o rio, né? Que aprende a contornar os seus obstáculos, mas atinge o objetivo que é chegar até o mar. E a gente é terrão, né? Às vezes a gente fica brigando, querendo fazer valer a nossa... Quanto que a gente se desgasta. Estou tentando aprender, viu, gente? Não pensa que eu consegui, não. Então, naquele caso, foi uma situação, uma experiência. Só que enquanto você não resolve aquela pendência, você vai encontrar outras situações, outras pedrinhas no caminho. Dani, aqui é resgate que estou me preparando para o perdão. Realmente ainda não consegui, mas não desejo mal. Então começa a orar pela pessoa. E tem aquela história, né, Dani? Não sei se você já ouviu,
Fica até legal às vezes para você também contar uma história de vez em quando no seu Bom Dia com Poesia. A história daquela nora que não gostava, tinha o maior ódio pela sogra. E é uma história, e ela queria por toda a lei que a sogra morresse. E ela procurou uma pessoa, um curandeiro, para que fizesse alguma poção para que conseguisse dar fim na sogra, né? E aí o que ela fez? Ela procurou, contou para ela o que estava acontecendo, e esse curandeiro fez uma poção e falou para ela o seguinte, para que desse toda noite, preparasse um chá e colocasse 5 gotas, algumas gotas daquela poção mágica no chá que ela oferecesse para a sogra. Que ao longo do tempo a sogra iria, vir a falecer. Boa noite, Teia, seja bem-vinda. E o que aconteceu? Todo dia ela ia fazer isso. Só que o curandeiro falou para ela, olha, preste atenção, se você vai fazer isso, só que você a partir de agora comece a tratá-la muito bem. Tratá-la muito bem para que ninguém vai desconfiar de você. Porque se você dá toda noite um chá para ela e ela vem a morrer, você vai ser a primeira suspeita. Então comece a tratá-la bem. Comece a tratá-la bem. E faz isso que eu estou te falando. Passado um tempo, 4, 5 meses, ela voltou desesperada lá pro curandeiro. Falei, tem como reverter aquilo que eu estou fazendo? Porque eu não consigo mais. Eu não quero que ela morra. Eu me afeiçoei tanto por ela e ela também se afeiçoou tanto a mim que eu não quero que ela morra de forma alguma. E o curandeiro deu uma risada fantástica. Falou, minha filha, fique tranquila, ela não vai morrer. Aquilo que eu estava dando para você colocar para ela, nada mais é que água com açúcar, por exemplo. Não que a pessoa fosse diabética, tá? Algo do tipo. Então, na verdade, o que aconteceu? Você estava fazendo, dando amor para ela. Então, é uma história muito bonita também, né? Até sonho tive com ela, me traindo, não soube interpretar. Dani, não fica analisando muitos sonhos, não, né? O sonho tem muito simbolismo por trás disso, né? Exatamente. Vai mudando a versão, viu, Leni? Vai mudando a versão da história. Mas o que é importante? A gente tem que mudar a sintonia. Se você tem alguma pessoa que você traz alguma dificuldade, ora por ela. Começa a orar, mas orar pedindo coisas boas para aquela pessoa. Não é que nem as pessoas começam a orar, que você faça isso. Não, pensa bem. Quando você deseja o bem para alguém, o bem volta para você. É importante a gente fazer essa reflexão. Vamos dar sequência aqui, né? Não, a gente não vai cooperar de forma alguma, já que o tema é cooperação. Deixa eu ver onde tinha parado aqui. Ela diz assim, se permanecermos aqui neste lugar com essas pessoas, temos participação nessa configuração e, portanto, temos uma responsabilidade de ação para a melhoria de cada um que faz parte dela, além de nós mesmos. Podemos estar no supermercado ou em uma condução, mas onde quer que estejamos, somos mensageiros do Cristo. Como é que nos relacionamos? Que marca deixamos nesses relacionamentos? Como é nossa maneira de nos expressar? Contribuímos para o crescimento daqueles com quais convivemos? Nossas palavras nos identificam como sendo mensageiros da Boa Nova, como aquele que está ali, junto de nós, compartilhando o mesmo espaço? Assim, quando nos colocamos a serviço de algo maior, de algo que nos transcende, podemos abrir mão do apego à imagem que temos de nós mesmos. Quando preocupados com o que vão pensar a nosso respeito, quando ficamos muito desejosos de ter a última palavra, em sermos o dono da verdade, em ser aquele que está certo, com a razão, entramos em competição pelo lugar do vencedor. Esta posição difere frontalmente do convite de Emmanuel,
que nos faz a cooperação. Nesta, estamos interessados em unir, incluir, dar lugar. Ela diz respeito à vontade sincera de que o crescimento acontece para todos, e não porque seja bonito ou certo, mas porque não existe crescimento sozinho. Se nos considerarmos melhores do que alguém e ainda nos vangloriarmos disso, ainda estaremos longe do compromisso de compreender que é ser filho de Deus. Então vejam que olha coisa interessante. Quando a gente coopera para o outro, não ficamos competindo. Quem faz o melhor trabalho de desenvolvimento espiritual? Quem faz o melhor trabalho financeiro? Quem faz o melhor trabalho profissional? Quem faz o melhor trabalho? Nós temos que pensar que somos todos um. Somos todos membros de uma única equipe que é comandadas por Deus. Então não temos que estar buscando vencer. Temos que cooperar uns com os outros. E a gente tem que incentivar as pessoas, sim. Buscar incentivar as pessoas com quem convivemos, seja no nosso grupamento espírita, seja no nosso grupamento familiar, seja no nosso agrupamento profissional. Quão importante a gente se auxiliar, né? Não ficar guardando para si o conhecimento. O conhecimento é aquilo que quanto mais a gente passa, mais ele se desenvolve, mais ele cresce. Então é importante a gente tomar consciência disso. E lembrarmos que nós não estamos aqui para ganhar, estamos aqui para colaborar uns com os outros. A gente faz esse trabalho aqui pelas redes sociais, até comentei ontem, a dificuldade que tive de fazer a primeira live. E eu realmente travei na primeira live que eu tive que fazer. E se eu tivesse me deixado vencer pela dificuldade, eu não estaria aqui fazendo. Se eu tivesse ficado tímido naquele momento, encolhido, eu não teria dado seguimento a esse projeto, que não é meu, que a gente sempre diz. Quando a gente faz esse trabalho, a gente apenas está somente um instrumento da espiritualidade. E a gente está aqui não querendo ganhar mais que um, que o outro. A minha live tem mais seguidores. Não, ninguém está se preocupando com a quantidade de seguidores, como a gente comentou na live que nós fizemos com o Vitor ontem. Foi muito tocante a participação do Uriel, quando o Vitor fez uma entrevista com o Uriel, e o Uriel, se não me engano, acho que deve ter mais, naquele perfil dele deve ter mais de 10 mil seguidores. E o Uriel falou que para ele pouco importa a quantidade de seguidores. É claro que é interessante, que o trabalho está sendo reconhecido, tudo mais, mas ele falou uma coisa muito importante. Se aquilo que ele falou numa live tiver apenas e tão somente uma pessoa, e aquilo que ele disse serviu para aquela pessoa, que bom, cumpriu a missão, cumpriu a finalidade do seu trabalho. Então a gente está aqui como empréstimo, né? A gente empresta a nossa voz, a nossa imagem, o nosso tempo, para que a gente possa levar um pouquinho de nós para a nossa reflexão íntima e também para os amigos que estão junto conosco. Quão importante a gente ter essa compreensão da vida, que nós não estamos sozinhos. Quando a gente faz uma live, a gente não está sozinho. Tem todos vocês do outro lado, e como é gostoso essa interação, essa participação. Seria muito triste se a gente estivesse fazendo uma live e não houvesse essa interação, essa participação. A gente se sente, como eu sempre falo para vocês, como se a gente estivesse numa casa espírita, em círculo, e todos nós interagindo, conversando uns com os outros. A sintonia flui de coração a coração, de pensamento a pensamento. Então, quando a gente pode e deve ajudar, ajudemos, da forma que a gente puder. Colaborarmos com os irmãos que estão numa situação um pouco inferior à nossa e também sermos ajudados por aqueles que estão numa situação superior à nossa. Como se a gente estivesse, imaginemos, numa situação subindo uma grande escada. Nós estamos num degrau X. Tem abaixo de nós pessoas que estão, abaixo de nós por uma questão de uma inferioridade momentânea. E nós damos a mão a ele para que ele venha até o nosso degrau. E da mesma forma vai ter um irmão que está num degrau acima da gente, que vai nos dar a mão.
e quando a gente vai um ajudando o outro, a gente vai subindo, né, rumo à evolução tão necessária e importante. É o que a gente gosta, mas tem gente que não curte interagir. Bom, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Eu lembro, viu, Flavinha, que o João Carlos comentou lá atrás, quando o João Carlos participava das lives, né? Que ele viu o Instagram, achou um negócio, falou: nossa, que legal, a gente posta, escreve uma coisa e a pessoa lê a que a gente falou. Ah, então ele gostou dessa interação. Essa interação que a gente tem aqui no Instagram, ela é muito gostosa, ela é participativa, né? Não, eu não sei como que eu poderia dizer para vocês, mas nos enche de alegria, né? É gostoso interagir, Dani, isso é muito bom. E se não houvesse essa interação, quantos de nós não estaríamos lá parado, né, timidamente? Quantos que já saíram, né? Eu lembro a Flavinha, quando a Flavinha fez a live com 200 seguidores, a Flavinha está em mais de 4.000 seguidores, hoje já está chegando nos 5. E quando a Flavinha fez uma live lá, né? Boa noite, boa tarde, sei lá, não lembro como é que foi. Meu nome é Flávia Canosa, estou um pouco nervosa. A gente falou que foi o marketing da Flavinha. E aí a gente, vamos fazer live, né? Fez aquela interação. A Dani fazendo live também. A Dani Lima, a Dani Pedraza agora fazendo Bom Dia com Poesia. Então a gente vai estimulando, a gente vai incentivando, porque é gostoso. Quanto mais pessoas estiverem fazendo este projeto de divulgação, levando a mensagem espiritual, a mensagem espírita, a mensagem do Evangelho, quão bom é isso. Se a gente pudesse, né, preencher 24 horas do dia, 24 horas por dia, né, lives interativas, participativas, seria muito bom, trazendo mensagem de otimismo, de esperança, né? E um total de 0 pessoas na live, quantas vezes? Mas não importa, né, Flavinha? Alguém depois viu. E aí você está aí nesse projeto levando o Evangelho no lar, tão bonito, tão gostoso, né? Isso importante é não desistir, né? A Clara com as borboletas, é verdade, vencendo as dificuldades. Quantas e quantas borboletas que agora já até esqueceu das borboletas dela, né? Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que ter um pouquinho de cara de pau, que nem a Natália falou ontem na live, né? E boa vontade, conhecimento é fundamental, tá? Não dá pra gente fazer achismo aqui, né? Não dá pra gente achar isso, eu acho aquilo, não. Vamos falar baseados, fundamentados, né? Achismo não precisa, não é no Instagram desse movimento dentro da doutrina espírita, dentro da ótica espiritual, é importante que a gente... tá nada por aí, claro, fica quietinha, essas borboletas já voaram, já estão passeando pelas flores do jardim, tá? Vem não. Por falar em borboletas da Clara, deixa eu dar um spoiler para vocês. Mês que vem, o Sabadão Espírita comando da Clara, tá? Clara vai falar, né? Vamos estar eu, a Dani, como é que fala? Eu, a Dani, a Gláucia do Mensagem de Paz e Luz e a Clara. Nós vamos fazer a live do Sabadão com o tema Haja Paciência. É a Clara que vai comandar a live. E dia 23 de maio, a primeira palestra virtual da Clara na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara, a Clara de Joinville, virtualmente fazer aqui, né? Juntamente comigo, né? Estou dando um pontapé, empurrando ela assim, ó. Vai fazer uma palestra junto comigo, aí eu vou estar só de coadjuvante, ela vai de desenvolvimento, palestrante, como que fala, principal, e eu vou estar de coadjuvante, dando um empurrãozinho nela, né? Aí vocês vão assistir, vai ser pelo Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Ela já criou até uma página no Face. Eu estou gostando de ver, viu? Assim que funciona. E a gente vai cooperando uns com os outros, né? Não consigo lembrar da palavra para se lembrar da Clara e do Aloysio. Por isso que a gente vai falar, o Sabadão vai ser haja paciência, hein? Haja paciência. Vai ser meio a meio, tá certo. Eu saio da live e deixo você sozinho. A Rose falando, não tenho mais conseguido entrar como antes, mas tenho, deixa eu ver aqui, um carinho grande por todos. Obrigado.
A Rose é de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Mas é isso aí, vai ser muito legal. Gente, vamos aqui finalizar, para não perder o... Já está dando quase 11 horas aqui, daqui a pouco a gente vira abóbora, né? Vai cair a internet não, fica quietinho aí, não inventa moda não. Bom, só para a gente finalizar, ela vai dizer assim para nós: conscientizarmos-nos que somos espíritos e que todos proviemos de Deus implica para cada um de nós um esforço no exercício do desapego para o nosso bem e para os demais. Em nossas relações com nossos companheiros de jornada, nos apegarmos de nossa imagem, de nossos modos viciados, faz com que possamos caminhar de modo mais livre e, portanto, cooperativo com a obra do Senhor. Cada um de nós pode fazer esse exercício de crescimento. Cada um de nós, se assim nos dispusermos a começar, pode se dedicar a isso em situações mais simples e cotidianas. E ela vai tomar novamente o texto do Emmanuel para finalizar as reflexões dizendo: lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo nos indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. E aí nós finalizamos a cooperação e convido vocês, para estarem na próxima quarta-feira. Olha o tema, gente. Esse aparece, Culpa. Ah, Jesus, esse tema vai dar muito o que falar. A culpa. Não serve para nada, mas tem uma boa reflexão de Ana Teresa na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, um dia antes do May the Force. May the Force, para aqueles que são fãs de Star Wars, 4 de maio é o dia de Star Wars, tá? 4 de maio nós estaremos fazendo uma palestra presencial no Centro Espírita, Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, tá? Então, 4 de maio, May the Force. Não é esse tema não, vai ser caridade para com os inimigos, alguma coisa assim. Preciso ver certinho. Bom, deixa eu dar o recado novamente, tá? Amanhã vai ter uma live especial, tá? Uma live especial. A pessoa não me falou ainda exatamente o horário. May the Force. É 4 de maio. Você colocou? Ah, bom. Falei, virou o dia. Tá certo, May the Force. May the Force, quer dizer, que a força, esteja com você. Então é o seguinte, amanhã nós vamos ter uma live especial. Não sei, a pessoa não me... Estou aguardando aqui, estou com o WhatsApp aberto. Não sei quem vai ser, não posso declinar o nome, mas... Obrigado, Ana Lúcia, venha sempre. Nossas lives acontecem às terças e quartas-feiras, sempre às 22 horas, tá? Mas além disso, 22 horas nós temos às segundas-feiras o perfil Somos Espíritas, terça e quarta é o nosso perfil, na quinta-feira às 22 horas o Casal de Kardec, na sexta-feira a Daniele Telima, tá? Que está aí conosco também, no domingo às 22 horas a Amiga.espírita, a Flavinha que faz o Evangelho no Lar. E eu convido a você também, viu, Ana Lúcia, a se inscrever lá, seguir os perfis Fala.aprendizes, que é do meu filho, que vai estar fazendo um estudo sistematizado do Evangelho no Lar, terça-feira às 21 horas, e neste sábado, dia 29, vai ter o Sabadão Espírita Internacional, tá? Siga lá o Encontro.espírita, que vai ter uma live às 22 horas,
às 21 horas, tá? Deve ser a Babi para tentando. Não, não é a Babi, não. Não é. Ó, eu estou numa ansiedade doida. Por isso que eu não posso falar. Eu estou aguardando. Eu não sei se nós vamos fazer essa live às 9 da manhã ou vai ser à noite. Mas assim que eu tiver a definição, eu já vou postar. Não, não é a Flavinha também. Chega. Fica querendo descobrir. Eu estou ansioso para divulgar porque a minha ansiedade está aqui, ó. Tá a mil, ó, já passou do pescoço. Mas assim que eu tiver a definição, eu vou falar para vocês, tá? Vai ser uma live rápida, de 15, 20 minutos, tá? Se bem que essa pessoa fala bastante. Regina chegou aí no final. Boa noite, Regina. Então, ó, amanhã nós vamos ter essa live surpresa, não sei o horário, não posso divulgar a pessoa, mas eu também estou ansioso porque depende desta pessoa para eu fazer aquilo que eu estou querendo fazer desde que... Não, chega, daqui a pouco vai dar spoiler. Na sexta-feira, não é o João. O João tá meio afastado um pouquinho. Chega. Bom, deixa eu me concentrar aqui para a gente fazer a nossa meditação. Sexta-feira, 20 horas, vou fazer uma palestra sobre a paz na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Vai ser transmitida pelo Facebook, pelo YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. E eu vou levar o meu tripé e vou fazer a transmissão também pelo Instagram, pelo nosso Instagram. 20 horas, sexta-feira. Só que não vai dar para interagir com vocês porque eu vou estar fazendo uma palestra que é presencial. Então o Instagram vai estar apenas o celular focado ali. Vamos soltar na hora que começarmos a palestra. A abertura, não vou colocar para abertura, porque senão teria que ficar posicionando o celular de forma diferente. Então já vou deixar preparado e eu dou o start na hora que começar a palestra. Tudo bem? Então, assim, eu vou até mandar uma mensagem aqui para a pessoa, ver se ela me define. Oi! Já definiu o horário? O povo está ansioso, assim como eu. Pronto, mandei. Vamos ver se a pessoa me define até o horário. Antes da gente finalizar a live, eu coloco para vocês. Gente, vamos lá então, nossas vibrações, nossa meditação, tá ok? Nós vamos fazer um exercício agora de meditação, de relaxamento. Não, a pessoa não está na live não, pode ficar tranquila, Dani. Eu vou convidar então a você, querido amigo, querida amiga, que está aqui conosco neste momento, a procurar serenar seus pensamentos. Se tiver vontade, sentir-se confortável, feche os olhos. Tome uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar. E ao expirar lentamente, vai relaxando suavemente. Relaxe seus ombros. Procure ouvir esta melodia, deixando envolver todo o ambiente do local onde você se encontra. Sinta-se num ambiente de paz, de harmonia, aquele ambiente onde você se sente seguro. Recorra a ele. Pode ser um campo, uma praia, um jardim. Ou mesmo o seu quarto. É o seu local de refazimento, de reequilíbrio espiritual. Estando neste ambiente,
sinta a energia que envolve esse espaço. Inspire profundamente, sinta o aroma, o perfume. Sinta a energia que está envolvendo este ambiente. Você pode perceber que seu batimento cardíaco está mais tranquilo, mais sereno. Não fique brigando com seus pensamentos. Se vier algum pensamento diferente, acolha com carinho e continue mentalizando paz, saúde, equilíbrio, prosperidade, serenidade. Cada vez que você inspira, essas sensações, esses sentimentos vão penetrando dentro do nosso corpo. Paz, saúde, equilíbrio, serenidade, tranquilidade. Sinta neste momento a presença do seu protetor querido, do seu anjo de guarda, mais próximo a você. E como se você estivesse olhando para ele ou para ela, abra os braços e ele se aproxima até você e lhe dá um abraço tão afetuoso que te envolve de coração a coração. E você diz a ele: gratidão. Gratidão por estar ao meu lado, me intuindo, me protegendo, me amparando. Agradeço imensamente todo o seu empenho, todo o seu carinho, todo o seu cuidado que tem para comigo, desde o momento antes de aqui chegar. Sou muito grato, sou muito grata pela sua dedicação e espero um dia poder retribuir com muito amor, com muito carinho, tantas inspirações, tanto cuidado. Segure nas suas mãos, olhe nos seus olhos, sinta a energia que ele transmite. E você agradece a ele. Gratidão por existir, por fazer parte da minha existência. Agora eu convido você para tomar uma vez mais uma inspiração profunda e conforme vai expirando, vá abrindo lentamente os olhos. E aí você diz: Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Espero que todos estejam bem, que essas energias possam envolver cada um de nós, de coração a coração, de pensamento a pensamento. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, no horário que eu também não sei. É surpresa para vocês, surpresa para mim também, tá? Mas assim que possível,
divulgarei. Gente, beijo grande, gratidão pela presença, pela cooperação, pela existência de cada um de vocês. Tchau, gente.